Olá, pessoal. Eu sou Rosélia, educadora popular da Fase Bahia, e hoje nós estaremos fazendo a gravação de mais uma videoaula que faz parte do serviço de AT à distância, que vem sendo realizado pela Fase em parceria com a KSDR e Governo do Estado. Então, essa ação ela é parte do Plano Emergencial de Manutenção dos Serviços de AT, que vem sendo realizado junto com os diretores, os agricultores e os agentes comunitários rurais das associações que são beneficiadas pelo Bahia Produtiva, isso nos territórios do Baixo Sul e Vale de Criçá da Bahia. Nessa aula, iremos dar continuidade à temática cooperativismo. Na aula anterior, falamos sobre os conceitos e a história do cooperativismo ao longo do tempo, mas hoje iremos abordar os valores, os princípios, a simbologia do cooperativismo em todo o mundo. Falar de ações relacionadas ao projeto Bahia Produtiva é falar sobre o desenvolvimento e o fortalecimento social, político, produtivo e econômico da agricultura familiar. Nesse sentido, falar sobre cooperativismo é fundamental, então, falar sobre o cooperativismo no meio rural, ou seja, o cooperativismo na agricultura familiar. Então, o cooperativismo na agricultura familiar nasceu da necessidade dos agricultores se unirem em prol de um objetivo em comum, já que unidos, os agricultores conseguem ganhar nome e fixar uma marca, fazendo com que as barreiras sejam quebradas e que consigam principalmente representatividade e maior, vamos dizer assim, inserção dentro do mercado consumidor. Os benefícios conquistados, tanto na questão material, como no acesso a políticas públicas de crédito, comercialização, entre outras, fortalece a ideia de que juntos os cooperados podem se colocar em uma classe que possua um lugar, vamos dizer assim, representativo dentro no meio do agronegócio, no meio da agricultura em si. Mas o objetivo dessa nossa aula de hoje é conhecer quais são os valores, os princípios e a simbologia que rege o cooperativismo em todo o mundo. A existência de valores básicos permitem que a sociedade cooperativista ela construa pilares essenciais para promover melhorias nas pessoas cooperadas dentro da sociedade. E isso também reflete positivamente nas atividades e nas ações que são desenvolvidas na cooperativa, proporcionando, de uma certa forma, benefícios à sociedade como um todo. Então, os valores de uma cooperativa, ela deve sempre se basear na liberdade e igualdade, na democracia e responsabilidade, na responsabilidade e transparência, na autoconfiança e honestidade, no desenvolvimento e respeito, na solidariedade e empatia e na responsabilidade social, socioambiental. Então, esses são, vamos dizer assim, os valores básicos que uma cooperativa deve se considerar ou se basear quando for constituir os valores de sua sociedade. Para praticar esses valores, a cooperativa precisa pôr em prática seus princípios. Então, meu objetivo agora é daqui para frente apresentar os 7 princípios do cooperativismo e vocês vão perceber que esses princípios que regem o cooperativismo em todo o mundo, ele tem tudo a ver com os valores humanos primordiais. Então, como já falei, são 7 os princípios do cooperativismo. E eles são baseados na cooperativa de Rochdale, que foi constituída em 1844
Esses princípios eles já foram revisados em 1937, em 1966 e em 1995, isso em congressos que foram coordenados pela Aliança Cooperativista Internacional. Então, os 5 primeiros princípios, eles foram reunidos em 1937, que são eles: adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação. Já em 1966, também em um congresso da Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, foi adotado o 6º princípio, que é a intercooperação. E aí, o 7º princípio, ele só foi aprovado em 1995, em um congresso da Aliança Cooperativa Internacional, que é o princípio que diz respeito ao interesse pela comunidade. Então, falando sobre o primeiro princípio do cooperativismo. O primeiro princípio do cooperativismo é a adesão voluntária e livre. Ou seja, as cooperativas, elas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas, aptas a utilizar os serviços e assumir as responsabilidades como membro, sem discrição de sexo, de ordem social, de ordem política ou religiosa. Então, esse é o primeiro princípio do cooperativismo. O segundo princípio do cooperativismo é gestão democrática pelos membros. Esse princípio ele está relacionado à questão da gestão da cooperativa, da sociedade cooperativa, onde as cooperativas elas são organizações democraticamente controladas por seus membros, que participam ativamente das definições de suas políticas e principalmente na tomada de decisões. As sociedades cooperativistas, elas são organizações controladas democraticamente, ou seja, cada sócio ele tem direito a um voto, independentemente de quanto é que ele investiu de capital social na cooperativa. O terceiro princípio do cooperativismo, ele é a participação econômica dos membros. Os membros contribuem quantitativamente e controlam de maneira democrática o capital da cooperativa. Parte desse capital, ele é normalmente propriedade comum da cooperativa. E ao final do exercício anual, sempre na assembleia ordinária, os membros dividem essas sobras que podem ser usadas de várias formas. Então, por exemplo, ela pode ser usada no desenvolvimento da cooperativa, possibilitando o estabelecimento de fundos de reserva, por exemplo, parte do quais, pelo menos, serão indivisíveis. Uma outra finalidade também para essas sobras pode ser em benefício dos associados, isso, claro, que de acordo com as proporções referente às operações que os cooperados tiveram junto à cooperativa nesse período anual, ou também pode ser para apoiar a outras atividades comunitárias aprovadas em assembleias e que a cooperativa se coloque a estar realizando junto à comunidade, por exemplo. O quarto princípio do cooperativismo, ele é o autonomia e independência. As cooperativas, elas são organizações autônomas de ajuda mútua, controlada por seus membros. Se entram em acordo com outras organizações, incluindo o governo, ou obtém capital de fontes externas, por exemplo,
elas realizam isso em termos que asseguram um controle democrático por parte de seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Então, né, gente, o terceiro e a quarta regra do cooperativismo, ou seja, a terceira e o quarto princípio do cooperativismo, eles fixam a repartição do excedente, estimulando, né, tanto a inversão de poupança, como também as compras da cooperativa. O quinto princípio do cooperativismo é educação, formação e informação. Então, as cooperativas, ela promove a educação e a formação de seus membros, dos representantes eleitos, dos cooperados e funcionários, de forma que estes possam contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento da cooperativa. Informam o público em geral, por exemplo, particularmente os jovens e os líderes de opinião sobre a natureza e as vantagens da cooperação. Este princípio, ele destaca, né, a importância da educação e da formação cooperativista para os seus associados, de modo a prepará-los para atender às necessidades da sociedade onde ele está inserido e na formação e informação de jovens e lideranças. Essa prática, ela tende a promover o fortalecimento e, principalmente, a continuidade da cultura cooperativista para que, de uma certa forma, essa formação ela contribua no processo de seleção e de disponibilidade de novas lideranças para assumirem as atividades futuras da cooperativa. Então, o sexto princípio, ele é a intercooperação. Esse princípio, ele afirma que as cooperativas trabalham em conjunto por meio de estruturas locais, regionais, nacionais ou internacionais, aumentando a força do cooperativismo. A integração entre as cooperativas é o foco deste princípio. Para, vamos dizer assim, fortalecer as ações na transformação de valores da sociedade e na perspectiva de fortalecimento das ações e de melhorar as condições da comunidade, atuando em conjunto com outras cooperativas, com outras organizações. Esse princípio ele já aponta para a importância, por exemplo, da atuação em rede no que se refere ao fortalecimento do movimento cooperativista em todo o mundo. Então, agora temos o sétimo princípio. Esse princípio ele está relacionado ao trabalho que a cooperativa faz para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades por meio de políticas aprovadas pelos seus membros. Então, o sétimo e último princípio, eles nos mostram a importância na contribuição da sociedade cooperativista, não apenas para o desenvolvimento socioeconômico dos seus cooperados, como também para a comunidade onde ela está inserida, representando, vamos dizer assim, uma alternativa a questões sociais, tanto no campo como também nas cidades. Falamos detalhadamente, né, os 7 princípios do cooperativismo, e se vocês observarem, é possível perceber que eles remetem, né, os ensinamentos fundamentais da liberdade, da honestidade, da solidariedade, da igualdade e da racionalidade. Então, né, já falamos os valores, falamos os princípios,
E agora a gente vai estar falando um pouquinho da simbologia do cooperativismo. Os símbolos, eles geralmente representam, né, a identidade visual de uma organização, e na sociedade cooperativista isso não é diferente, pois o símbolo, de uma certa forma, ele é importante para entender um pouco do que é a sociedade cooperativista. Então, estamos apresentando aqui, por exemplo, o emblema da cooperativa, que é um dos principais símbolos do cooperativismo. E esse emblema ele nos mostra, na sua composição de cores, de elementos, a eternidade sem limite dos círculos, abraçando, no caso, dois pinheiros, unidos e coesos, imortais e fecundos nos seus princípios, perenes na multiplicação dos seus ideais, principalmente. Então, assim, a esperança verde e a energia amarela, eles colorem, de uma certa forma, esse símbolo. Então, ou seja, os dois pinheiros ali, eles é símbolo da imortalidade e da fecundidade, por conta da sua sobrevivência em terras menos férteis e pela facilidade de sua multiplicação. Então, os dois pinheiros unidos, eles são muito resistentes e ressaltam a força e a capacidade de expansão. O círculo, ele representa a eternidade, pois não há horizonte final. Então, não existe fim, é um horizonte final. O verde escuro, ele nos lembra as árvores e a necessidade de se manter o equilíbrio com a natureza. E o amarelo simboliza o sol, ou seja, fonte permanente de calor. Outro símbolo importante é a bandeira. Então, nós temos aqui a primeira bandeira do cooperativismo, que foi adotada em 1995, embora ela se pareça com a bandeira do movimento LGBT, ela é diferente, pois a bandeira do cooperativismo ele tem as 7 cores do arco-íris, já a bandeira do LGBT ele tem apenas 6 cores. Do outro lado aí, nós temos a bandeira que foi a segunda bandeira. Ela foi adotada a partir de 2001. Essa bandeira, ela foi adotada em 2021, como eu falei, e ela tem um arco-íris em sua forma, sobre um fundo branco, com o logotipo da ACI centralizado no meio, de onde emerge bandeiras da paz, que representam, na verdade, unidade no universo dos membros da ACI, da Aliança Cooperativista Internacional. Então, o logotipo ele foi criado em 1995 por ocasião do centenário do cooperativismo, mas ele foi adotado em 2001. Então, ele traz o arco-íris representado em 6 cores e a sigla ACI ela vem impressa na cor violeta. Então, essas cores também na simbologia do cooperativismo ela traz uma importância. Então, o vermelho, ela representa a coragem. O laranja, a visão de futuro. O amarelo, desafio em casa, e na família e na comunidade. O verde, ele representa o crescimento individual como peça importante dentro da cooperação. O azul, ele representa um horizonte distante e a necessidade de ajudar os menos afortunados através da união das pessoas. O anil, ele representa a necessidade de ajudar a si próprio
e aos outros através da cooperação, e o violeta, ele representa a beleza, o calor humano e a amizade. Em 2013, a Aliança Cooperativista Internacional, a ACI, ela lançou uma nova marca durante uma conferência mundial. Essa conferência aconteceu na cidade de Cabo Verde, na África do Sul, e a partir disso, né, a bandeira que passou a ser utilizada, ela veio na cor violeta, com um símbolo centralizado na cor branca, que é essa que aparece aqui logo na lateral aqui do slide. O mais recente trabalho realizado em relação à mudança da marca do cooperativismo, ela foi feita por uma pesquisa promovida pela ACI, que incentivou, né, seus membros a participar da elaboração de um projeto de design de uma nova marca do cooperativismo que, de uma certa forma, contemplasse o mundo inteiro. E essa iniciativa ela fez parte do plano de ação para uma década de cooperativismo. Esse plano ele teve como objetivo contribuir para que as cooperativas, independentemente de sua origem, elas sejam identificadas como integrante de um movimento cooperativo internacional, destacando as suas sociedades diferenciadas. Daí, por isso, foi constituída, então, a marca COP. A marca tem um design simples, porém inovador, com duas letras O entrelaçadas como elementos centrais. Então, aqui no Brasil, a cor escolhida para representar esse novo símbolo é a cor azul. É isso, pessoal. Concluo a aula de hoje afirmando que uma sociedade cooperativista ela deve ser constituída democraticamente a partir da realidade e da necessidade e da visão autônoma dos seus cooperados, já que foi a partir das lições aprendidas nas experiências negativas e positivas das primeiras cooperativas que os 7 princípios eles foram constituídos e estão sendo adotados até hoje aí. Então, esses princípios eles são considerados como os alicerces, ou seja, a base de uma sociedade cooperativista em qualquer lugar do mundo. E assim concluo a nossa aula de hoje. Gratidão a todos que assistiram. Muito obrigada. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.